pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da língua portuguesa. Hoje é 31 de agosto de 2025. Hoje vamos falar sobre os verbos da primeira conjugação, ou seja, o paradigma dos verbos da primeira conjugação, todos aqueles verbos terminados em ar. Mas hoje vamos aprender apenas alguns tempos verbais do modo indicativo. Sem mais demora, não é? Nós temos no modo indicativo, nós temos as desinências do tempo presente, temos as desinências do pretérito perfeito, temos as desinências do pretérito imperfeito, temos as desinências do pretérito mais que perfeito, temos as desinências do futuro. Para as desinências do presente, nós temos desinências, assim como nessas desinências nós adicionamos, aproveitamos, não é, aglutinar as desinências, bem como a vogal temática. Este é o método mais fácil, não é, que nós achamos para que os nossos internautas consigam, de facto, conjugar os verbos sem dificuldade. Então, existem vários métodos, mas o método que achou-se mais eficaz para que não se tenha dificuldade em conjugar qualquer verbo que termine em ar, temos então as desinências e algumas desinências estão ligadas já com a vogal temática, para o conjugador ter só simplesmente a tarefa de aglutinar, ou seja, antepor, não é, a vogal temática e as desinências, ou seja, os radicais. Assim sendo, no presente temos esta desinência, o, não é? Depois temos as, a, amos, as, amo. Estas desinências, a estas desinências, e bem como as vogais temáticas, nós podemos juntar, ou seja, podemos antepor os radicais. Nós sabemos que, do ponto de vista estrutural, o verbo é constituído pelo radical, pela vogal temática e pelas desinências. As desinências, por sua vez, podem ser desinências números pessoais e desinências modo temporal. Assim sendo, se nós tomarmos, por exemplo, o verbo andar, não é? Nós sabemos que o verbo andar, aqui no infinitivo, basta retirarmos a vogal temática do infinitivo, cortarmos, temos então o radical do verbo andar, que é and. Então, este radical, não é, que nós podemos antepor ou seja, que podemos antepor as vogais temáticas, bem como as desinências, para conjugarmos, não é, o verbo andar. Então, se nós quisermos conjugar o verbo andar no presente do modo indicativo, nós podemos conjugar da seguinte forma. Só retiramos aqui o and, colocamos, antepomos as desinências e a vogal temática. Temos aqui também da mesma forma, aqui também. Fazemos esse processo com todas as flexões verbais, ou seja, todas as formas verbais do modo indicativo tempo presente. Nós, se repararem, nós tiramos apenas o radical, não é? E antepusemos-lo as desinências e a vogal temática e conjugamos o verbo andar. Por exemplo, para o verbo andar nós temos eu ando, não é? Tu andas.
andamos, vós andais, eles ou elas andam. O mesmo processo pode acontecer com o pretérito perfeito. Com o pretérito perfeito, nós podemos também, não é, adicionar às desinências o radical. Por exemplo, se nós quisermos conjugar o verbo andar no pretérito perfeito, então nós vamos fazer o mesmo procedimento para que consigamos conjugar os verbos. Assim, o processo continua. E, se observarem, nós conjugamos o verbo andar num pretérito perfeito. Eu andei, tu andaste, ele andou, nós andamos. Claro que para haver a diferença entre o pretérito perfeito e o pretérito perfeito e o tempo presente, tem de haver um acento aqui no pretérito perfeito para diferenciar, não é? Vamos fazer acento diferencial. E temos aqui andastes, eles ou elas andaram. Este processo continuará se nós quisermos conjugar, não é, os verbos, não é, os verbos terminados em ar num pretérito imperfeito, do modo indicativo. Atenção. Então temos and aqui, este processo. Temos aqui and. 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 Então, nós conjugamos o verbo andar no pretérito imperfeito do modo indicativo da seguinte forma. Eu andava, tu andavas, ele andava, nós andávamos, vós andáveis, eles ou elas andavam. O mesmo processo vai acontecer com o pretérito mais que perfeito, do modo indicativo, modo indicativo, pretérito imperfeito, perdão. Então, vamos aqui colocar o radical, and, né? O radical and, 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 e conjugamos o verbo andar no pretérito mais que perfeito, do modo indicativo. Eu andara, tu andaras, ele andara, nós andáramos, vós andareis. Aqui, atenção, falta um acento para não ficar andareis. Vós andareis, eles ou elas andaram. O mesmo processo pode acontecer no futuro imperfeito, ou seja, no futuro simples. And, que o espaço é curto, and, que por causa do espaço que é um pouquinho restrito, aqui o de e o n não aparecem bem, mas aqui é and. Então, conjugamos o verbo andar no futuro do modo indicativo, futuro simples. Eu andarei, tu andarás, ele andará, nós andaremos, vós andareis, eles ou elas andarão. Este é o procedimento que o caro internauta que nos assiste pode utilizar na eventualidade de ter alguma dificuldade em conjugar os verbos
terminados em ar. Claro que esse procedimento pode não acontecer com todos os verbos, mas a maioria dos verbos terminados